boa tarde. Estamos começando mais um programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui. Vamos falar hoje sobre um assunto que está sendo muito difundido e precisa, sim, cada vez mais ser explicado. Fibromialgia e lúpus. Passamos pelo Fevereiro Roxo e vamos conversar hoje com a doutora Kessia Carneiro. Ela é reumatologista. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada, boa tarde. Inicialmente, doutora, perguntar à senhora, né? Passamos pelo mês do Fevereiro Roxo, esse mês de conscientização sobre a fibromialgia e o lúpus, inicialmente falando sobre a fibromialgia, que é uma doença que está sendo muito falada, mas para a gente entender melhor o que seria a fibromialgia. Então, a fibromialgia é uma doença crônica, né, caracterizada por dor músculo-esquelética, onde o paciente vai apresentar dor associada a outros também sintomas. Alteração no sono, um sono não reparador, uma fadiga persistente, pode estar relacionado com alteração no humor, por isso que alguns pacientes com fibromialgia podem ter quadro de depressão e ansiedade associada. Então, o paciente, muitas vezes, não vai responder com quaisquer medicações, então precisa mesmo desse acompanhamento tanto com o reumatologista e muitas vezes precisa do psicólogo, do psiquiatra, da equipe multidisciplinar. Então, nesse caso, quando o paciente chega geralmente no consultório, ele já vem de um quadro de dores há muito tempo. Sim, muitas vezes a maioria dos pacientes já tem sim, já tem alguma outra condição crônica associada, alguma condição que vai gerar um quadro de dor. E muitas vezes o paciente já acompanha o psiquiatra, né? Já tem um tempo aí de depressão, ansiedade ou qualquer outro distúrbio, né, psiquiátrico associado. Então, muitas vezes o paciente já vem com um quadro de dor crônica, onde muitas vezes não tem sido tido um olhar humano, né? Porque são dores invisíveis, são dores que a gente muitas vezes tem um exame laboratorial e está normal. Então, muitas vezes as pessoas vão se queixar de dor, as pessoas não estão vendo nada, então está achando que essa doença, muitas vezes o paciente está exagerando, está aumentando o quadro. Então, realmente são pacientes que a gente precisa ter essa visibilidade. Por isso esse Fevereiro Roxo, né? Para dar realmente esse olhar mais humano, essa empatia a esses pacientes. E como é que aparece essa dor, doutora? Porque às vezes a pessoa fala, eu estou com dor, e realmente é uma dor invisível. Como é essa dor? Aparece geralmente pela manhã, é o dia todo, tem alguns pontos específicos, como é isso? Então, assim, é super importante o papel do médico reumatologista nisso aí, porque assim, muitas vezes o paciente tem uma dor que é parecida, né, com outras doenças e a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial. Temos o lúpus aí, que é uma doença também que muitas vezes o paciente não vai ter essa facilidade de perceber por que ele está sentindo dor. O paciente com lúpus, ele tem uma doença crônica, uma doença autoimune, autoinflamatória, que pode ter pontos de dor e muitas vezes o paciente pode fazer uma fibromialgia também associada a essa condição. Sim. Então, daí a importância. Esse paciente que tem lúpus e fibromialgia, como é que a gente vai entender se é do lúpus, se é da fibro? Então, realmente, o médico reumatologista vai tentar, né, ver, vai conseguir com o quadro clínico, vai conseguir com os exames estar diferenciando. No caso do paciente, particularmente, que tem fibromialgia associada a outras condições, a gente vai avaliar, será que a depressão dele não está muito boa? Né? Será que ele está acompanhando com o especialista? Porque se a depressão não estiver compensada, assim como a ansiedade e outros quadros, ele vai ter quadro de dor mais amplificado mesmo, vai ter uma síndrome de amplificação dolorosa, que é a Sim. forma de percepção que o sistema nervoso central tem. Então, às vezes, o paciente que não tinha dor por determinadas condições vai apresentar sintomas inespecíficos de câimbras, formigamentos, dores em alguns pontos específicos que a gente vai estar palpando e a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial, porque além do lúpus, a gente tem outras condições também que tem pontos também ali que vai estar associado à dor. Então, por isso que não pode ser qualquer especialidade. Precisa Uhum. realmente que o médico reumatologista esteja acompanhando para que a gente consiga fazer esse diagnóstico diferencial e ver se realmente é só fibro. Já recebi pacientes que estavam descompensados com a de artrite, né, espondilite, outras condições, até mesmo lúpus. E às vezes não é só fibro que está ali, é a doença de base, né? Então, a fibra ela pode ser primária, quando a gente não acha uma causa específica, e a gente tem a secundária, que pode estar relacionada a algumas condições reumatológicas, como o lúpus, assim também como outras condições, né? Um paciente que já tem depressão, ansiedade, e aí já vem com um quadro crônico de dor mesmo. Agora, essa fibromialgia, doutora, ela pode aparecer em várias fases da vida ou ela tem um período específico que ela aparece mais? Então, assim, a fibromialgia, ela pode aparecer com qualquer idade, assim, né? Até mesmo na infância. Sim. Mas, assim, é mais comum na mulher na fase mais adulta, né? Mais idosa ou com mais idade, mas ela está muito associada a alguns fatores, né? Tem a questão genética e não hereditária,
né? Então tem história familiar que pode ser positiva, mas a gente tem algumas condições que podem estar associadas. Mulher, por exemplo, o nosso Sim. estrogênio, ele está muito relacionado, por isso que é muito mais comum em mulher. Nessa faixa etária aí de mudança hormonal, né? A gente tem que também diferenciar na mulher no período do climatério, menopausa, onde começa a queda dos hormônios, alterações hormonais, então tem a questão dos distúrbios do sono, então por isso que a gente precisa caracterizar muito bem isso aí. Mas ela pode aparecer em qualquer fase da vida, né? Mas a gente pode ter que ficar de olho, porque ela é uma doença crônica, que ela vai ter seus períodos de melhora ou de piora. Sim. Em relação, por exemplo, à mulher com fibromialgia na gestação, durante a gravidez, existe um cuidado diferenciado para essas mulheres? Existe na questão do tratamento medicamentoso. Então, como na gestação a gente não pode usar todos os remédios, então a gente tem que ter esse cuidado. Mas, incrivelmente, algumas mulheres no período realmente que estão gestantes são mais felizes, né? Tem a questão do filho. A gente percebe que alguns gatilhos estão associados a pioras do quadro, né? Então, a gente tem estressores que vai estar contribuindo. As pessoas, quando estão no período psicológico que não está muito bem, tem problemas familiares, problemas com o esposo ou alguns gatilhos, né? Estresse, vai estar piorando. Então, geralmente na gestação é mais incomum a gente ver, a não ser que realmente aquela gestante tenha uma depressão associada ali, algum quadro maior. Sim. Mas geralmente a gente tem que ter esse olhar na questão da medicação. Algumas medicações são contraindicadas por conta do bebê, da lactação, né? Sim. Então a gente tem que ter esse olhar aí junto com o ginecologista, né? E o psiquiatra, se for o caso. Então, pelo que parece, a fibromialgia está muito ligada ao emocional. Muito ligado ao emocional, com certeza. Então, estressores vão estar contribuindo. Inclusive, assim, antigamente, né, já tem anos que a doença existe, tem se dado uma ênfase hoje, porque, assim, às vezes o diagnóstico é inadequado, né? Tem muito, assim, às vezes a questão de encaminhamento, e às vezes o paciente não tem só a dor pela fibra, tem outros quadros associados, então o reumatologista, ele precisa estar ali. Porque eu já vi também condições, assim, às vezes um pouco bizarras, no sentido, não, isso aqui é a fibra que está causando, e a gente deixa de dar um diagnóstico que é importante, porque fica achando que é só realmente da fibromialgia. Então, deixa de acompanhar, deixa de ver, deixa de checar os diagnósticos diferenciais. Então, assim, é importante porque eu acho que a ênfase desse tema tem sido bastante importante, porque muitos pacientes que não conhecem a especialidade, olha que a especialidade também já é antiga, então eles estão passando mais a procurar, eles já estão tendo mais essa noção. O que é que eu posso buscar um reumatologista? Isso é uma doença do reumato, então eu vou ir buscar para ver se é. Então, por isso que os pacientes realmente têm dor, aquela dor está persistindo, já tem um quadro maior, persistente, 3 meses ali, não passa por nada, tem que buscar uma especialidade, né? A especialidade da reumatologia vai estar dando esse diagnóstico aí mais precoce e evitando, assim, a piora do quadro, né? Doutora, em relação a tratamento, para as pessoas que foram diagnosticadas, que estão aí com a fibromialgia, como é que faz esse tratamento para equalizar essa dor? Então, ainda ontem eu coloquei no meu Instagram, né, sobre a questão disso, porque a gente enfatiza muito em consultório. E às vezes para o paciente que tem dor é muito difícil entender que o tratamento vai consistir também na atividade física. Sim. Então, já saiu um novo estudo aí da fibromialgia enfatizando a atividade física, não pode parar. Doutora, eu estou com dor, eu costumo dizer em consultório, nem todos os dias a gente vai dar 100% da gente no trabalho, na vida. Então, amanhã eu posso dar 30%, mas esse 30% você tem que ir para a academia. Então, a academia, ninguém que está com dor quer fazer exercício. Então, o exercício é colocado como tratamento. A gente precisa, para pacientes que têm depressão, ansiedade, acompanhar também o psiquiatra, o psicólogo. Fisioterapia muitas vezes é necessária, mas lembrar que a fisioterapia ela não vai substituir o exercício físico. Exercício é uma coisa, a fisioterapia é outra coisa, é uma modalidade de tratamento, né? E tem o tratamento medicamentoso também, que a gente precisa individualizar e ver a questão também da depressão, da ansiedade, né? Porque tem medicações para evitar a interação, né? Então a gente tem que olhar também outras comorbidades associadas. Então o tratamento ele costuma ser multi, né? Então psicólogo, psiquiatra, fisioterapeuta, reumatologista, muitas vezes o outro médico assistente que o paciente precisa fazer acompanhamento de outra doença também que pode estar piorando a condição, né? Então o tratamento não vai consistir só de remédio. Lembrando que a atividade física entra como um dos mais importantes. E assim, quando está com dor, evitar exercícios de alto impacto. Né? Fazer a caminhada, né? Pode fazer pilates, pode fazer academia, principalmente com uma pessoa ali fazendo a instrução, né? Um educador físico. Então, mais exercício parar jamais. E a alimentação, doutora, ela deve ser modificada, direcionada exatamente para a melhora do tratamento? A fibromialgia assim, não tem nada específico em relação à alimentação. A gente sabe que a alimentação ela vai ser determinante no quadro da saúde. Então, assim, o pessoal tem falado muito assim na questão da alimentação inflamatória. A Sim. alimentação inflamatória que a gente fala assim, a alimentação ruim.
né? Evitar frituras, gorduras, evitar refrigerantes, evitar bebidas, né? Principalmente para quem faz uso de remédio, porque tem gente que sempre pergunta: eu vou tomar remédio se eu posso beber? O Sim. ideal é não beber, né? Porque ninguém consegue tomar a dose ideal de bebida. Então, teoricamente, a gente sabe que a maioria das medicações elas são metabolizadas pelo fígado e a bebida também. Então, às vezes, a gente pode fazer alguma alteração ali, que pode ser da bebida, ser um fator confundidor, e o paciente sempre vai atribuir que é do remédio, e não é, né? E às vezes, doutora, eu acho que o que pode acontecer também é a pessoa atribuir a bebida ou beber demais achando que vai melhorar a dor ou até como se fosse passar um pano em cima da dor. Pode Exatamente. acontecer e aí começar um vício até. Exatamente. A gente já teve pacientes assim, que realmente estavam ruins da doença, né, da depressão, da ansiedade, meio que se afogava na bebida, né, para Sim. esquecer o problema. Então, realmente é uma situação ruim. Então, a gente precisa ficar bem de perto mesmo, porque muitas vezes o paciente sozinho não vai melhorar, né? Uhum. Em relação para as mulheres que têm, por exemplo, endometriose, tenho escutado muito falar disso. Tem endometriose, tem uma associação com a fibromialgia ou não tem nada a ver? É separado, é desassociado. Na verdade, assim, é porque são doenças que vão dar dor. A Hum, endometriose também, ela é muito ampla, né? É um tema muito amplo. Então, inclusive, eu tenho pacientes que têm endometriose e têm fibromialgia. O que acontece é que a fibromialgia pode, como ela é uma síndrome de amplificação dolorosa, como ela pode alterar os neurotransmissores da dor e amplificar a dor no paciente. hum. Pacientes que têm fibromialgia associada à endometriose pode ter mais dor, Ah, né? entendi. Então, como a endometriose, ela também costuma acometer outras regiões fora do útero, então ela também vai ocasionar outras inflamações, né? Gerar crises de dor no paciente, que muitas vezes essas dores aí intensificadas, muitas vezes não tratadas, com diagnóstico adequado, um acompanhamento correto com o ginecologista, vai gerar também uma fibrosecundária, porque muitas vezes o paciente com muita dor pode ter uma ansiedade, pode ter uma depressão, Uhum. então pode fazer até uma fibro associada a isso aí. Então pode ser causa, consequência, e as duas podem estar associadas sim. Doutora, eu vou fazer o seguinte: a gente vai para o intervalinho e daqui a pouco a gente volta para falar sobre a doença do lúpus. Estamos de volta aqui com o nosso programa Amanhã Tem Nada para perguntar ao doutor o seguinte: doutor, e o que seria a doença do lúpus? Então, o lúpus ela é uma doença crônica, autoimune, autoinflamatória, porque ela gera uma inflamação no organismo, né? Hum. Então, é uma doença onde o próprio organismo ele não identifica e sai agredindo. Então, agride diversas partes, pele, pulmão, rins. Então, pode gerar sintomas inespecíficos. Muitas vezes o paciente demora no diagnóstico, o paciente pode sentir fadiga, indisposição, ter perda de peso, ter uma febre baixinha que às vezes não justifica-se por infecção, mas muitas vezes vai na urgência, aí às vezes tem um sintoma urinário, né, porque baixa imunidade, fica achando que está tendo infecção urinária, muitas vezes tem crises de alterações pulmonares com derrame pleural, né, que a gente chama derrame água ali no pulmão, água na região do coração, derrame pericárdio, e o paciente fica sempre indo para a urgência achando que está tendo pneumonia, infecções repetitivas de infecção urinária, né? E aí começa a ter queda de peso, pode ter queda de cabelo. Queda de cabelo nós sempre temos, né? Que Sim. as células realmente se reparando. Mas é aquela de cabelo que você percebe rarefação, né? Tô percebendo que meu cabelo tá caindo muito, tem pontos aqui que realmente está ficando assim sem cabelo, né? Então, perda de peso também que não justifica, perda de apetite, aquela febrezinha mais baixa, aftas na boca, que geralmente são não dolorosas. A gente costuma falar das lesões de pele, uma que é bem típica, que a gente chama de asa de borboleta, é o rash malar, né, nas Sim. bochechas, e uma hipersensibilidade solar. Às vezes é difícil, porque a gente fala com o paciente, você pega sol com facilidade. Ah, doutora, mas aí eu não sei dizer. É aquele paciente com pouco sol, às vezes caminha pouquinho, de repente já está queimada, Hum, né? Principalmente em regiões que o sol penetra mais facilmente, que é o rosto, região aqui, né, de dorso, os braços, sim. né? E pode fazer lesões cutâneas, lesões parecendo placas, né, na pele, ou tem lesões até mais graves também. Então, esses pacientes associados a isso, que tem um quadro de dor articular, né, que persiste, que não melhora. Muitas vezes eu vi paciente falar, eu fazia atividade física, não sentia dor, e agora realmente estou sentindo muita dor. Então, tem que buscar um especialista, que é o reumatologista. Sentiu dor, só o fato de sentir dor, já tem que buscar o reumato. Sentir dor não é normal. Exatamente. E é o que eu coloquei na postagem de hoje. Acreditem na dor de vocês, né? Sim. Mais do que a gente precisa acreditar.
Porque muitas vezes os exames logo não vai alterar. Tem pacientes que vai chegar para a gente com várias alterações e às vezes só pelo exame clínico a gente fala, não, esse paciente tem a cara, o cheirinho do lúpus, né? Uhum. Aí quando a gente vai ver os exames realmente já tem vários alterados. Mas alguns pacientes começam a alterar pouco, né? Então, quando a gente vai vendo, mas se a gente manter acompanhamento, quando a gente percebe que aquele exame não alterou, ele não classificou para lúpus, porque a gente tem critérios classificatórios para ajudar no diagnóstico da doença. Sim. E aí o paciente não consegue classificar, a gente sempre pede, retorne aqui em tantos meses, ou se aparecer algo antes. Então, Uhum. é importante fazer esse acompanhamento. Se a dor persistir, naquele momento não fechou o diagnóstico, voltem no reumatologista. O reumatologista é aquele médico que a gente precisa estar recorrendo. E o lúpus não tratado, doutor, o que é que pode ocasionar? Então, assim, eu sempre falo com os pacientes que lúpus tem vários perfis, né? Sim. Nem todo lúpus vai ser aquele gravizão, né? Mas a gente nunca pode negligenciar a doença. É uma doença que realmente gera muita dor. Inclusive, muitos pacientes podem ter uma fibromialgia associada, né, à doença. Então, tem paciente que tem um perfil de lúpus articular e pele, então a gente vai tratar mais voltado para articulação e para pele. Tem pacientes que fazem lúpus do sistema nervoso central, com tromboses associadas, mulheres, inclusive, que Hum. têm abortos de repetição, 3 abortos consecutivos, devem ser investigadas para uma doença que tem associação com lúpus, que é a SAF, né? Síndrome do anticorpo antifosfolípide. Sim. Então, a gente precisa acompanhar. Então, o paciente, ele precisa, quanto mais cedo ele tiver o diagnóstico, vai ser importante para evitar sequelas. O paciente tem risco de vida, né? Risco de trombose, se tiver essa associação, risco de acometimento renal, então geralmente são lúpus mais graves, Uhum. né? Então, essas doenças aí, principalmente que acomete pulmão, rim, sistema nervoso central, com trombose, abortos de repetição, geralmente geram um quadro de lúpus mais graves e a gente tem assim, ó, tem que ter um acompanhamento mais próximo mesmo. Agora, quais são os exames, assim, doutora, que são realizados para poder ter esse diagnóstico que a senhora falou? Então, assim, na reumatologia, eu costumo dizer assim, é uma área muito difícil, né? Então, até para a gente que é reumatologista é um pouco complicado. Mas quando a gente é um médico muito clínico, o reumato é um médico muito clínico, a gente é o papel, assim, mais difícil. A gente precisa coletar as informações, né? Porque muitas vezes o paciente já tem 2, 3 anos rodando, 1 ano rodando, já está cheio de exames lá, já passou por várias especialidades que não conseguiu concluir o diagnóstico. Então, a gente vai coletar todas aquelas informações, vai escutar o paciente, ouvir o paciente, fazer as nossas perguntas direcionadas. A partir daí, a gente vai traçar, né, os exames que são importantes. Então, quando ele vem com os exames para a gente tem exames que são direcionados para lúpus. Só que a gente tem doenças que eu costumo dizer que é a irmã do lúpus, a prima do lúpus, né, o Sjögren, né, a síndrome Zika, a gente tem também, é muito parecida com o lúpus, que às vezes pode fazer todos esses sintomas de lúpus. Então, a gente precisa também, às vezes, pedir os exames para Sjögren ou outras doenças que também pode dar fadiga, perda de peso, febre, mas a gente vai conseguir o quadro clínico, a anamnese, né, que é aquela conversa com investigação, Sim. e o exame físico, auscultar o paciente, ouvir pulmão, ouvir coração, ver pele, né? Abrir a boca, ver se tem uma úlcera oral ali, ver se o paciente está anêmico, visivelmente anêmico. E a própria história vai ajudar a gente a fechar o A diagnóstico. clínica soberana. A clínica é soberana, com certeza. E aí vai evitar que a gente peça muito exame, né? Uhum. Porque muitas vezes o paciente tem lúpus e a gente não precisa pedir de outra, né? A gente Sim. vai pedir de lúpus e realmente, por exemplo, Sjögren, ou se ele tiver uma artrite associada, da artrite reumatoide, que às vezes o lúpus pode ter associação com outras doenças. Lúpus com Sjögren, lúpus com artrite. Então, às vezes, a gente precisa pedir os marcadores também. Tá? E eu costumo dizer, às vezes a gente dá o diagnóstico do paciente de lúpus e ele, ao decorrer do acompanhamento, ele tem uma outra doença associada, que só vem depois. Então, pode ter o lúpus com artrite, né? Então, pode ter o lúpus com Sjögren. Então, o lúpus, às vezes, nem sempre vem sozinho. Hoje eu atendi um paciente com lúpus e uma miosite associada, que é também uma doença reumatológica que vai dar dor muscular, além de outras alterações também. É um dermatomiosite, que também altera músculo e pele. Então, aí já é um perfil mais grave, que a gente Sim. precisa realmente acompanhar de perto, provavelmente não vai ficar com poucas medicações, sempre vai precisar de outro remédio associado, porque muitas vezes a cloroquina sozinha não vai sustentar. E a gente também não vai ficar só com corticoide, né, para controlar. E o tratamento, doutora, para lúpus, também bem parecido com a fibromialgia? Não, o lúpus já vai ser um pouco mais grave, então vai ter medicações já imunossupressoras, né? Que a gente chama que são medicações que vai apagar ali, né, a doença, fazer a doença ficar em remissão,
ou em baixa atividade. Remissão é quando a gente disse que realmente o paciente está ali com a doença controladinha, ou em baixa atividade. Então, muitos pacientes conseguem viver bem quando a gente consegue iniciar algumas medicações. A Uhum. medicação mais importante do lúpus que a gente inicia é a hidroxicloroquina, né? Mas muitas vezes ele precisa de um imunossupressor associado, né, que vai depender do acometimento também, que cada imunossupressor vai servir. Ah, ele tem acometimento de pele, ele tem de rim e Sim. pulmão, esse é melhor, né? Não, então ele tem isso aqui, esse é melhor. Então depende do acometimento, depende do perfil do lúpus, Uhum. né? Então, a depender desse perfil, a gente vai usar a cloroquina, muitas vezes associada a outra medicação. E no iniciozinho ali da doença, que a gente costuma falar, bora apagar a doença, bora apagar o fogo da doença, a gente não vai conseguir iniciar logo os imunossupressores, porque muitas vezes a gente precisa fazer rastreio infeccioso, a gente precisa fazer sorologias virais antes de iniciar a medicação imunossupressora. Então, a gente vai deixar o paciente ali, muitas vezes, com a cloroquina e o corticóide, com a orientação do desmame gradual, até a gente iniciar uma outra medicação que vai ajudar a controlar a doença. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Foi um prazer receber você aqui. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E assim, portanto, encerramos mais um programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui.